os dias você atende alguém que está se queixando de sofrer relacionamento tóxico, abusivo, ghosting, gaslighting e outro termo, seja no ambiente familiar, na escola, no trabalho ou em outro lugar? Como lidar com isso quando alguns dizem que o povo está mimizento, outros dizem que tem que denunciar e outros dizem que conflitos fazem parte dos relacionamentos? Eu sou Eliana Olímpio, psicanalista, mestre em psicologia, e neste vídeo vou tratar sobre uma forma de relacionamento tóxico, também conhecido como gaslighting, e que acontece em vários ambientes, como no trabalho, no relacionamento amoroso, na família e entre amigos. Você é psicólogo, aprenda a identificar e ajudar o seu cliente que sofre disso. Eu quero compartilhar com você teorias e experiências dos meus 20 anos de trabalho com aula, supervisão e atendimento clínico. Se você quer aprofundar em assuntos PSI, me siga. Relacionamentos tóxicos e abusivos estão sendo cada vez mais identificados para que as pessoas reconheçam e se protejam dos danos que eles causam. E gaslighting é uma dessas formas de relação tóxica. O que é gaslighting? Gaslighting é o termo utilizado para designar o tipo de violência psicológica que ocorre tanto nos relacionamentos amorosos quanto entre colegas de trabalho e amizades. É quando o seu cliente se queixa de que identificou uma agressão sutil que partiu do parceiro amoroso, do colega de trabalho ou do familiar e que acontece reiteradamente. Você precisa aprofundar nessa queixa e entender como a coisa se processa. Muitas vezes seu cliente chega dizendo que o parceiro, por exemplo, está sempre o ridicularizando em forma de gracejos, é aquele tipo que fala mal da sua aparência ou da sua inteligência em forma de piada, no churrasco da família ou na confraternização do trabalho, todos riem e ele fica bem, né? Como se ele não tivesse feito nada. Seu cliente ele fica sem graça, mas com a autoestima lá embaixo. Seu cliente ainda se queixa que esse agressor nunca fala o que realmente o desagrada e alega que não está pedindo nada ou que ele não está se queixando de nada, mas dificilmente elogia ou aceita as opiniões ou sugestões da pessoa. Isso deixa o seu cliente inseguro, ele começa a duvidar de si e dos seus próprios sentimentos. Seu cliente acaba se sentindo muito confuso. É como se a vítima se sentisse culpada por um mal-entendido e começa a achar que ela exagerou na reação a alguma suposta ofensa. E você, terapeuta, muitas vezes começa a perceber que esse tipo de queixa parte muito mais das mulheres do que dos homens. Por que será? Estarão as mulheres sendo mimizentas? Ou os homens estão de fato se sobrepondo às mulheres com violência e manipulação? E como a vítima, seja homem ou mulher, pode se defender? Primeiro, o que o analista tem que fazer é escutar e procurar entender o porquê seu cliente está te trazendo essa queixa e como ele se sente, em quais situações esses episódios acontecem e como ele se defende, há quanto tempo ele sente que está sofrendo esse tipo de violência ou manipulação e o que ele fez para perceber. Ele já procurou ajuda na justiça? Ele compartilha suas queixas com amigos e familiares? O que as pessoas dizem? É importante você saber que essa violência passível de punição está prevista na Lei Maria da Penha, mas não é você que tem que tomar nenhuma iniciativa de levá-lo a essa denúncia. O que se pode fazer é dizer sobre esse tipo de proteção que a lei existe e precisa ser, inclusive, divulgada para que as pessoas possam recorrer aos seus direitos. Outra coisa é que nem sempre as questões ligadas à violência doméstica, relações tóxicas e abusivas nos chegam prontas e explícitas. Elas podem também aparecer nas entrelinhas. Então você deve estar atento aos comentários sutis que aparecem na clínica. E é importante você estar aqueles que você sente que sofre essa violência, principalmente porque a pessoa que sofre com essa manipulação, ela pode demorar a perceber o que está se passando com ela, ao que ela está se submetendo. O seu papel como analista, principalmente, é trabalhar com ela, com essa pessoa que te chega, a ansiedade, a tensão e o cansaço mental que essas pessoas vivenciam numa relação tóxica com manipulação e distorção. É importante você avaliar se ele tem aliados como amigos, familiares e pessoas que possam o apoiar para que ele se sinta seguro e acolhido.
Na teoria, estude os textos de Freud, como O Mal-Estar na Civilização, cuja síntese é que o grande sofrimento do sujeito está na sua dificuldade nas relações com as outras pessoas. Neste texto, Freud afirma que a civilização ela reprime os impulsos destrutivos do sujeito, mesmo que esse sujeito tenha o ímpeto de sentir prazer às custas do sofrimento alheio. Muitas vezes ele vai manipular e vai ter esse tipo de comportamento porque racionalmente ele não quer fazer aquilo, mas ele acaba fazendo e ele sente um certo prazer, nesse sofrimento que ele incute às outras pessoas. Outro texto que o Freud trabalha, essas questões, é Formulações sobre os 2 princípios do funcionamento mental, em que o Freud ele trata em como o neurótico, para fugir da realidade dolorosa, se refugia nos sintomas e nas queixas. Ele tem um outro texto também chamado Para Além do Princípio do Prazer, em que ele trata sobre a pulsão agressiva, que muitas vezes volta-se contra o próprio sujeito em forma dele sentir prazer na dor, Então, assim, nesse texto, Para Além do Princípio do Prazer, o Freud vai dizer de muitas pessoas que se submetem a esses maus tratos porque ele sente prazer na dor, ele sente prazer em ser maltratado. Então, essas pessoas têm um quê de masoquismo e nós precisamos trabalhar isso com elas. Já no outro texto, lá do Mal-Estar da Civilização, ele vai dizer que tem pessoas que têm prazer, de uma certa forma, em serem sádicas, infligirem dor aos outros, mesmo que de uma forma inconsciente. E aí nós precisamos, para além de atender essa pessoa, ouvir o que ela está nos trazendo, escutar o que está por trás das palavras e orientá-la, inclusive, a não se submeter a esse tipo de abuso e buscar ajuda, é entendermos também que por trás dessas queixas pode ter essas questões, de masoquismo, de sadismo ou de outras coisas que apresentam no nosso inconsciente. Então nós temos muitos textos e autores que apontam para o funcionamento do sujeito diante dessas relações interpessoais. E são tantas indicações e tantos questionamentos que nós podemos estudar isso juntos. Por isso eu disponho de grupos de estudo em pequenos grupos, supervisão e orientação de casos clínicos. E eu sei que isso te interessa, então me procure. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe, faça os seus comentários e facilite a circulação desse vídeo. Até a próxima. Obrigada!